Se você tem a Bíblia, vá para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Hoje eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para ativar ou reativar a nossa vida espiritual. Aleluia! Isso aí, dá um glória, irmão. Porque crente com vida espiritual desativada, ele não faz medo nem no cara que está na esquina, e quanto mais em demônio. É forte, hein? Demônio não tem medo de crente desativado, não. E essa passagem aqui, Lucas capítulo 9, verso 1 ao 9, para você que gosta de anotar o tema, hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho imparável. O Evangelho que não tem como você parar ele de maneira alguma. Você pode ficar chateado com a igreja, você pode ficar chateado com o pastor, você pode mudar de igreja, você pode quebrar a placa da igreja, você pode queimar a sua Bíblia, o Evangelho você não para. E nós vimos isso durante toda a palavra de Deus, durante toda a história no reino de Deus. E aqui, onde Jesus está formando os seus discípulos para enviar a eles, nós vemos Jesus aqui nesse... Porque aqui no capítulo 9 de Lucas é onde o livro ele vai dar um shift, vai mudar. Por quê? Porque até o capítulo 9 eles eram espectadores. Eles observavam Jesus fazer. Olha que lindo que Jesus fez, abriu os olhos do cego, Jesus curou aquela pessoa, uau, expulsou aquele demônio, é maravilhoso ser um espectador. Só que no reino de Deus, ninguém foi chamado para ser espectador, sabia disso? Ninguém, aquele que tenta ficar como espectador, ele acaba caindo, não sendo discípulo, porque o discípulo ele é formado para ele atuar. Não ser o espectador, mas ele ser realmente um personagem na história da palavra de Deus. Vamos ler do versículo 1 ao 9? Só quem gosta de Bíblia e tem ela de papel, fala assim, amém. Você que vai olhar no telão, diga, ui. Vai aparecer aqui. A palavra de Deus diz assim, reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade. Se você tem uma canetinha, anote poder e autoridade. Para expulsar demônios e curar doenças, e então os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E ele disse, olha o que Jesus falou, não levem nada pelo caminho. Marque isso também, não levem nada pelo caminho. Nem bordão, nem cajado. Ou seja, o bordão aqui é um cajado, na verdade, né? Porque tem duas traduções que fala bordão, outro cajado. Nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, nada. Meu amigo, como assim? Jesus querendo enviar e não vai levar nada? Nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. E olha, na casa em que você entrar, fique ali até partir. Se os receberem... se não os receberem, saiam dessa cidade e sacudam a poeira dos pés, como testemunho contra eles. E aqui eu paro, nós vamos continuar lendo, mas só para relembrar você, que tem pessoa que você já deveria ter sacudido a poeira e você está evangelizando. Meu Deus, olha. Quem rejeita você continua pregando. Quem rejeita a palavra, você sacode a poeira. Vamos lá, isso aí eu precisava falar. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e curando as pessoas de toda parte. Então Herodes, o tetrarca, aquele que liderava a terça parte ali de Roma, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Por que ele ficou perplexo? Porque algumas pessoas diziam que João, o Batista, ele havia ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Então Herodes disse, porém, eu mandei decapitar João. Ou seja, eu acabei com esse João, então não tem condição dele ser ressuscitado, porque nós cortamos a cabeça dele. Quem, pois, é este
a quem eu ouço falar essas coisas. Então procurava vê-lo. Herodes ficou possesso. Por quê? Porque ele queria parar o evangelho. Ele falou, aquele que estava falando desse reino aí, aquele que estava batizando, aquele que estava proclamando o arrependimento, nós já matamos ele. Isso não parou? Não vai parar, meu amigo. Não vai parar. O evangelho nunca parou e não vai parar. E aqui nós vemos que a primeira coisa que Jesus deu a esses discípulos que ele estava treinando era o quê? Você marcou aí na sua Bíblia. Poder e autoridade. Depois Jesus envia eles para pregar o evangelho do reino de Deus. Deu a eles então nada para eles levar. Não é nada. Porque às vezes a gente acha que Jesus não está nos dando nada, porque tudo que nós queremos é material. Ai, Deus não abençoa, o Senhor não abre aquela porta, esse negócio não dá certo. Jesus entregou para eles e entrega para todo discípulo uma coisa. E se você perder isso aqui, você vai achar que Deus nunca fez nada por você. Ele entregou uma mensagem. A única coisa que Jesus permitiu eles levar foi a mensagem. Então, se você tem uma palavra de Deus dentro de você, pode tirar o seu carro, pode tirar a sua casa, pode te tirar desse país, pode te tirar do relacionamento, pode te tirar de mesas, pode te tirar de amizades, pode ser excluído. A mensagem está dentro de você e onde você pisar, você vai compartilhar. É isso que nós precisamos, é de mais mensagem de Deus e de menos opinião própria. Ele disse, olha, sacuda a poeira daqueles que não receberem vocês. Isso aqui ele está falando, não perca energia com quem não está pronto para se arrepender. Tem pessoa que não é que ele é excluído dos céus, que ele está destinado à morte, que ele está destinado ao inferno. Não, ele só não está pronto para arrepender. E aí Jesus manda você bater a poeira e ir para a próxima. Porque um dia aquele filho de alguém, que não quer nem ser filho de Deus, ele vai se arrepender, ele vai voltar. Então o treinamento do discípulo, ele começa nessa palavrinha que você e eu às vezes dizemos ter, mas não temos na prática, que é confiança. Confiar no seu amigo, você até confia. Confiar naquela pessoa que te prometeu algo, você até confia. Mas por que eu e você temos dificuldade de confiar em um Deus que a sua palavra nunca falhou? Ele fala e ele cumpre. E às vezes nós falamos, não, eu quero ouvir um profeta. Gente, cuidado com o profeta, porque tem tanto profeta endemoniado aí. Primeira coisa que eu quero que você observe em um profeta, em minha vida também, tá? Na vida de qualquer pessoa que profeta, que eu falo, aquele que profetiza a palavra de Deus, aquele que entrega a palavra. Se aquela pessoa, ela não tem uma vida espiritual, se ela não tem uma liderança sobre ela, se ela não tem uma igreja, se ela só fica daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá, cuidado. Porque Jesus aqui, ele envia os discípulos com a mensagem e ele manda eles, olha, vocês vão curar os doentes, vocês vão ter poder sobre a morte, vocês vão ter poder sobre os demônios. E aqui os discípulos, eu imagino eles tremendo na base, porque uma coisa é eu chegar aqui e eu falar assim, eu tenho uma palavra, porque quando eu subo aqui, você fala, pronto, o pastor vai pregar. E se eu não tiver preparado a mensagem? Não, pastor, isso não pode acontecer, você é um pastor. Não, e se eu não tiver problema? O que vai acontecer com você? Se eu chegar aqui e falar, gente, desculpa, deu tempo não, joguei bola, semana, e aí eu tive que trabalhar até meia-noite, não deu para preparar uma mensagem não, alguém tem uma palavra aí para compartilhar? Ia ficar em silêncio ou alguém ia levantar e falar, pastor, eu tenho um devocional aqui. O certo seria. Alguém falar, não, pastor, eu não vou pregar, mas eu posso compartilhar um testemunho. Porque todos nós carregamos uma mensagem. E da mesma forma que é awkward, que é estranho, eu como pastor não ter uma mensagem, é estranho você como cristão não ter uma mensagem. Você não precisa ter 3 pontinhos, um tema, não, mas você precisa carregar algo dentro de você.
e que seja mais do que o Reels do TikTok, que seja mais do que a série do Netflix, como o irmão falou aqui, que seja mais do que tudo ao redor, que seja a mensagem de Deus. Um testemunho que Ele fez na sua vida, como a Rafa contou aqui. Nós precisamos carregar uma mensagem que é do Evangelho. Ah, pastor, você está falando que o meu testemunho também é uma mensagem do Evangelho? Sim, não é uma mensagem bíblica, mas é uma mensagem do Evangelho, porque o Evangelho, quando Jesus enviou os discípulos, foi para curar, foi para dar vista aos cegos, foi para libertar pessoas. Então, toda vez que acontece um milagre, faz parte do Evangelho. E você tem uma mensagem e você precisa compartilhar. O seu testemunho vai curar muita gente. Às vezes a gente fica chorando porque nós passamos certas dificuldades. E Deus fala assim, por isso que eu confiei em você. Porque você ia passar, você ia chorar, mas depois você ia usar o seu testemunho. Se fosse outro, não usaria o testemunho. Nós precisamos usar o nosso testemunho. É o Evangelho. O Evangelho, ele nos dá poder e autoridade, como Jesus falou aqui, mas o poder e a autoridade não era para mandar em ninguém. O poder não era para mandar em ninguém. A autoridade não era para liderar alguma coisa. Porque tem gente que, você já viu uma frase que fala assim, quer conhecer alguém? Dá poder para ela? É verídica. Porque tem pessoa que só de falar que você vai dar o poder, ele já mostra as garrinhas. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Então até aqui os discípulos observavam Jesus. Aí agora eles têm que colocar a mão na massa, partir para evangelizar. Eles amavam ouvir Jesus, como você ama sentar no banco e ouvir uma pregação. Ama levantar a mão e adorar ao Senhor enquanto tem alguém adorando, mas será que em casa nós estamos sentando também e abrindo a Bíblia? Será que em casa nós estamos levantando as nossas mãos em adoração ao Senhor? Por quê? Porque eu sou um discípulo de Jesus, você é um discípulo de Jesus, e nós precisamos ser esse discípulo em todos os lugares. Você concorda comigo? Então quem caminha com Jesus recebe esse poder e autoridade, mas não é para abusar. Eu falei nesse retiro que tem, lembra de Mateus capítulo 4, quando o diabo fala para Jesus, transforma essa pedra em pão? Tem gente que está transformando pedra em pão a mandado do diabo, só porque está tendo o poder sobre ele. Não é porque você é um patrão, Danton, que você pode tratar o seu funcionário de qualquer forma, só porque o poder está sobre você. Se foi confiado um poder sobre você, é porque você tem que aperfeiçoar o seu caráter, a sua personalidade, as suas palavras, para você tratar bem aqueles que estão ao seu redor. E aí aqui Jesus está ensinando para eles, porque eles vão, eles evangelizam, eles curam, mas eles voltam e não sei se você lembra que eles não conseguiram expulsar alguns demônios. Porque faltava jejum, faltava vida com Deus. Ele fala, gente, vocês não vão jejuar, como é que é? Vai sair daqui só com a palavra? Ou seja, tem o particular. Porque Jesus deu a eles uma mensagem, Jesus falou para eles não levar nada, mas tinha que falar que precisa ter uma vida consagrada? Não precisa, eu não preciso estar aqui falando gente, jejua essa semana, gente, separa um tempo, gente, ora essa semana, não precisa. Aí eles voltam, gente, seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Aí ele fala, raça de gente incrédula. Então tem pessoa que ela é enviada, mas ela vai com um poder que não é de Deus. Porque tem o enviado de Deus e tem o enviado de Satanás também. Então aprenda a discernir quem é o enviado de Deus e quem é o enviado de Satanás, porque da mesma forma que Jesus tem discípulos, Satanás também tem. E olha, para surpresa nossa, talvez não, os discípulos das trevas às vezes são mais disciplinados do que os discípulos da luz. Eu estava ouvindo um testemunho de um ex-satanista, ele era bruxo, e ele falando lá, tudo o que ele fazia para Satanás. Diz que ele tinha que ir num lugar lá, e aí a entidade lá mandava ele a cortar o sangue dele e jogar lá, e aí depois sair dali, ir num cemitério, cavar uma cova, arrancar o corpo da pessoa que tinha sido enterrado em 2 dias, e aí colocar em cima da cova e cheirar aquele corpo ali, fazer um ritual, cantar ali em volta daquele corpo, e aí depois pegar, matar uma galinha, levar lá, e acender umas velas, e ficar a madrugada inteirinha de vigília,
para ele receber aquilo que ele queria. Hoje ele é evangelista, hoje ele é cristão. E ele fala assim: a minha vergonha é de que eu fazia tudo isso para Satanás. E hoje eu entro dentro da igreja e eu vejo pessoas reclamando de tudo. Deus pede para fazer uma coisinha e a pessoa reclama. Satanás pede para a pessoa cortar e derramar o próprio sangue e a pessoa dá. Então nós precisamos entender que nós somos filhos da luz. E o filho da luz, ele precisa ter comunhão com o Pai e saber o que o Pai agrada. O que é que o Pai agrada? Você sabe, eu sei. Você sabe muito bem quando você está desagradando a Deus, não sabe? Eu sei. O Espírito Santo fala, ixi, isso aqui eu sei que Deus não vai agradar, mas vou fazer assim mesmo. Às vezes a gente é assim, a gente faz vista grossa. Não, isso aqui está meio tampado, Deus não está vendo, acho que a nuvem está por aqui, Deus não está vendo, e vai dar certo. E não, meu irmão, você é enviado de Deus e não de Satanás. Porque o enviado de Deus, ele aponta para Cristo. O enviado de Satanás, ele aponta para si mesmo. O enviado de Deus, ele carrega uma mensagem: arrependa-se, sejam transformados. O enviado de Satanás, ele fala: siga o seu coração, faça a sua vontade. Isso mesmo, está ruim para você? Muda de lá, larga mesmo, sai de lá, não conversa com o ciclano, corta o papo, fica magoado, não perdoa. Esse é o enviado de Satanás. O enviado de Deus, ele traz paz para o ambiente. Onde ele chega, ali frutifica paz. Gente, fulano chegou e parece que o negócio está melhorando aqui. Porque tem paz que não é instantânea, né? Tem paz que tem tanto caos ali no meio, que você tem que chegar e tem que trabalhar naquilo ali. E aí você vê que tem pessoa que ela carrega aquela paz, frutifica aquela paz, mas o enviado de Satanás, ele só causa confusão. Então só de agora você já decifrou um monte de enviado de Satanás aí. Já veio na sua cabeça uma lista. Toda pessoa que causa confusão em relacionamentos é enviado de Satanás. A Bíblia afirma isso. Então, se eu e você, que somos filhos da luz, não estamos carregando a paz, nós temos que rever os nossos conceitos. Porque talvez nós falamos que fomos enviados por Jesus, e foi Satanás que mandou a gente sentar naquela mesa. Foi Satanás que mandou a gente dar ouvido para aquela conversa. Foi Satanás que mandou a gente abrir a boca naquele momento. Foi Satanás que mandou. Ai, Deus me livre, pastor, Satanás. Não gosto nem de ouvir isso não. Não gosta, mas às vezes a gente faz a vontade dele. Está forte, não? Eu vou mudar então, porque você está ficando meio tenso. Mas eu sei que aqui só tem pessoa santa. Amém? Acho que é só eu que enfrento essas coisas, cara, esses desafios assim. Olha, não é fácil, eu sei que não é. Eu estou falando aqui de coisas que a gente olha e fala: meu Deus, verdade mesmo, estou errando nisso, estou errando naquilo, meu Deus, olha como eu errei aqui. Mas não é fácil mesmo não, porque o poder e a autoridade liberada sobre o discípulo é para ele ser bênção. E como é difícil você ser bênção para a pessoa que anda na maldição. Dá vontade de enforcar, né, o missionário, como você falou? Dá vontade de se enforcar certas pessoas, mas não pode, você é crente. Aí você guarda para si. E algo que quando eu li esse texto aqui, no versículo 3, eu achei algo assim que para nós hoje em dia é quase impossível, por causa de tudo que nós estamos travado, do versículo 3 não levem nada pelo caminho. Dependência. Dependência. A geração de hoje não sabe ser dependente, porque aceitar o chamado de Deus não é dizer sim. Eu até parei de fazer esses momentos de apelo, de falar assim: você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, porque não é isso. Aceitar Jesus é eu ver o seu rosto aqui hoje, aí eu vejo o seu rosto aqui semana que vem, aí eu vejo o seu rosto de novo, aí eu vejo de novo. Aí você chega e conversa comigo e fala: pastor, eu estou sentindo um negócio aqui dentro de mim. Eu acho que é Deus falando comigo que eu preciso me arrepender. Eu preciso batizar. Opa, então está acontecendo uma conversão em você. Aí agora esse negocinho de você ficar levantando a mão, você ficar indo na frente. Tem pessoa que aceita Jesus só para ganhar a sacolinha de presente que as igrejas dão. Nossa igreja nem dá a sacolinha. Tem igreja que solta até que... Nada de errado com isso. Mas será que aquele crente que recebeu confete sobre ele ali, na semana que vem não está lá de novo? Só para ser aplaudido? Faz os confete. Aceitei Jesus, amém. Aí todo mundo aplaudindo ele, amém, obrigado, obrigado, obrigado.
Aí volta para a mesma lama e depois volta de novo. Estou perdido aqui. Tinha um irmão na nossa igreja que ele aceitava Jesus toda semana. Toda semana. Menina, aí teve um dia que o pastor falou, não, vamos ter que conversar com esse irmão, porque a gente faz o apelo, você, aí teve um dia que o pastor falou, mas você que nunca tomou a decisão, vem aqui à frente. Aí sai o irmão lá. Ele de novo, eu falei, não, você que não está entendendo, não. Aí a gente foi conversar com o irmão. Ô irmão, vamos conversar aqui e tal. A gente foi conversar. Ô irmão, tá bom, que maravilha, sua paixão por Jesus. E fomos, né, conversando do jeitinho para não magoar o irmão. O negócio é o seguinte, você está entendendo os apelos? Sim, pastor, claro, perfeitamente. Não, porque parece que não, porque assim, você vê que a gente já batizou você. Você aceitou Jesus. E aí todo o apelo está lá, você na frente. E é para aceitar Jesus. Quando for um outro apelo, aí você vem. Aí ele falou, é? Uai, mas eu achava que tinha que aceitar Jesus todo dia. E olha, tem uma verdade dentro disso aí, tá? Porque a gente está rindo do irmão, que era inocente, e na inocência dele, ele nos transmitiu uma mensagem. Eu preciso aceitar Jesus todo dia, mesmo que seja vergonha no meio das pessoas. Mesmo que as pessoas pensem outra coisa de mim, lá, não sabe o que está fazendo. Sabe sim, é alguém que entendeu o que precisava entender para não ficar na perdição. Porque eu tenho certeza que ele estava mais salvo do que eu. Estava arrependendo todo o culto, e eu tinha culto que eu saía magoado com o fulano, mais arrependido do que eu. Então, eu e você precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração para entender que esse evangelho, ele vem como uma mensagem, e como um convite, e não como um presente, como uma troca. Olha, aceita Jesus que sua vida vai se transformar. E a primeira coisa que você pensa é, vou arrumar um relacionamento, vai prosperar a minha vida. É uma mensagem. Vou deixar um silêncio para você descer aí. Porque tem pregador que para, porque eu no curso que eu estava fazendo essa semana, tem coisa que você pega, tem coisa que você joga fora, né? No curso eles falaram assim, você precisa falar coisas que as pessoas desejam ouvir. Eu falei, não, isso aqui é laço, não vou pegar isso aqui não. Sabe por quê? Porque existe uma forma de manipular você. Existe uma forma de fazer você sair daqui pulando e falando, uau, por quê? Porque está dando Red Bull para crente, está dando injeção de energético de crente, falando assim, levanta sua mão, você que vai pegar a sua bênção, levanta sua mão e você que... Isso é tudo promessa vazia. O evangelho, a primeira coisa que ele oferece para nós é, venha para aprender... Entra num Legacy, participa de um GPS, se conecte com essa igreja, sirva com o seu dom, caminhe com Jesus, aí Jesus vai colocar você nos testes. Vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. Mas o que você vai me dar, Jesus? Eu já te dei a mensagem. Faça alguma coisa com a mensagem. Porque o cristão que faz alguma coisa com a mensagem, aí, Cleilton, que começa as bênçãos vir. Você entendeu agora o processo? Não é que Jesus não vai abrir porta para você, não é que Jesus não vai te dar uma bênção, não é que Ele não vai proteger a sua família, não, mas a mensagem vem primeiro. Recebeu a mensagem? Aceita e confia. Dependência. E depender, meu irmão, é difícil. Pergunta para Abraão. Porque Abraão, Deus falou com ele assim, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, seu pai é idólatra, sai daí que eu vou te mostrar o lugar que eu tenho para você. Acabou, fim, ponto. Teve que sair. Pergunta para o povo de Israel, pergunta para Moisés, que falou que ia libertar, aí agora está enfrentando praga. Veio uma, veio duas, veio três, veio quatro, foi 10 pragas e aquele povo estava ali naquele lugar ali, pensando assim, cadê a promessa da tal da terra prometida? A jornada de 40 anos. Então, quando Deus fala, eu e você precisamos de confiar e depender e obedecer. Confiança, dependência e obediência. É as 3 coisas que o crente precisa. Porque o discípulo aqui que Jesus chamou, ele falou, olha, eu estou chamando você, mas... Deixa eu falar de cara, se fosse o Jesus de hoje, né? Deixa eu falar de cara, não vou te dar salário não. Você vai pregar o evangelho, mas não tem salário não.
Porque às vezes a pessoa, porque na igreja americana a gente faz no louvor teste para colocar pessoas novas, né? E aí chegou um cara lá, e ele é guitarrista, toca outros instrumentos, tem estúdio, e aí ele fui tomar um café da manhã com ele. E chegou lá no café da manhã e falou, por que vocês não têm baterista ainda? Eu falei, porque não tem. Aí ele falou, mas eu conheço vários bateristas e é só você pagar a eles que eles vêm aqui tocar. Eu falei, oh, I'm sorry. Aí não dá, não é? Jesus não ofereceu um salário para mim. Sim, o trabalhador é digno do seu salário, mas eu não posso vir pelo salário. Eu preciso fazer porque eu recebi uma mensagem. E hoje tem muita gente saindo para ministrar, saindo para pregar o evangelho, mas o interesse principal é o money, o salário. Vai dar suporte? O que eu vou ganhar? Você já ganhou uma mensagem, você carrega uma mensagem de Deus. Eu creio que o Senhor está nos reinstruindo hoje aqui, de que você pensava que não tinha o suficiente, você tem uma mensagem que você carrega. E esse evangelho que você carrega não pode parar. Olha o versículo 6 novamente. Então eles saíram e eles foram, pregando o evangelho, fazendo cura por toda a parte. Eles saíram dali empoderados pela palavra de Deus, pregando o evangelho em todos os lugares. E precisamos aprender com esse texto aqui, meus amigos, que Jesus, ele nos envia para pregar o evangelho e não a nossa opinião. Jesus, ele quer que você pregue o evangelho e não a sua opinião. Vou falar mais uma vez só. Ele quer que você pregue o evangelho e não a sua opinião. Amém. Glórias. Aí, agora você... Sabe por quê? Porque a gente, não sei se aqui, acho que talvez não tem ninguém assim, mas tem pessoa que é assim, ó. A pessoa está passando um problema no casamento e ele é crente. Aí a pessoa fala, não sei o que e tal. Eu acho, você acha eu divorcio, não sei o que. Aí a pessoa fala assim, eu acho. Começou com isso aí, acabou, sai dali. Porque esse negócio de acho está detonando a vida de muita gente. Ó, eu acho que fulano falou de você. Você achou, então fica aí procurando, porque você não achou foi nada. Eu e você precisamos carregar o evangelho, porque senão nós vamos destruir a vida de muita gente. É o evangelho que precisa ser pregado. Se não alinha com a palavra de Deus, eu preciso descartar. Dá oportunidade para pessoas a ministrar, dá oportunidade para a pessoa falar. Aí a primeira coisa que a pessoa abre a boca, Carla, eu vi esses dias, irmãos, a paz do Senhor, amém? Fala um amém, só para a gente se conectar. Amém. Eu vi esses dias no Instagram, que Deus estava falando muito através da vida do pastor e tal. E cadê a Bíblia? Cadê a palavra de Deus? Irmãos, paz do Senhor, amém? Diga amém de novo. Estava assistindo essa semana uma série na Netflix. E aí, rapaz, Deus falou muito comigo. Porque eu vi Jesus... heresia. Eu vi na série do The Chosen que Jesus, ele não curou um dos seus discípulos. Porque o discípulo implorou para ele, por que Jesus, o Senhor não vai me curar? Que o discípulo era manco, né, do The Chosen. Mas não tem discípulo manco na Bíblia. Esse aí está fora do legacy. E aí o cara falando aqui, eu falei, tá bom. Eu tive que falar com ele igual a Fernanda faz. Tá ligado? Muito ligado? Porque tem pessoa que ele pega o celular só para abrir o chat GPT e perguntar aqui, chat GPT, me fala aí, na Bíblia, onde é que Jesus, ele fala para a gente que a gente vai ficar rico? Aí ele vai para a oportunidade dele. Aí chega lá na oportunidade dele e fala, paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glórias. Eu estava procurando no chat GPT essa semana, e ele falou comigo, falou muito comigo, o chat GPT, de que Deus ele tem uma riqueza para nós. E deixa eu ler aqui para vocês, aí ele vai ler, e no final ele esqueceu até de deletar aquele finalzinho que fala assim, se você quiser, eu posso colocar isso em PDF. Cuidado, irmão. Porque tem gente que ele perde a noção do perigo, ele manda isso até para o pastor. Pastor, eu fiz aqui uns notes.
Fiz uns notes aqui da sua pregação, eu queria que o senhor aprovasse aí. Aí eu abro lá embaixo está assim, você deseja que eu coloque isso em formato de série? Eu falei, uai, quem é que escreveu aí para você aí embaixo aí? Ô, pastor, desculpa aí, esqueci de pagar. Mensagem, quem dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, porque nós olhamos para esse texto aqui e vê Jesus enviando esses 12 discípulos, ele envia e eles voltam. Por quê? Porque é teste. Jesus, ele ia confiar uma missão muito grande na vida daqueles homens, e ele não podia falar assim, ok, vou morrer, ressuscitar, e vocês se viram aí. Não, ele enviou eles para eles fazer missões. Vai lá, é um teste, voltou. Você dá oportunidade. Você dá oportunidade, a pessoa fala do Instagram, você fala, não deu. Você dá oportunidade, a pessoa fala do Netflix, não deu. Fala a oportunidade, a pessoa fala do ChatGPT, não deu. Na hora que você der oportunidade, a pessoa fala da Bíblia, aí você fala, opa, agora sim, agora vai. Falou da Bíblia, deixa ele falar da Bíblia. É isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Vocês precisam carregar a mensagem antes de eu sair daqui. Por quê? Porque eles vão tentar parar vocês. Posso te dar um spoiler alert? Tem muita gente querendo parar a sua vida espiritual. Muitos. Sabe quantos tem orando para proteger sua vida espiritual? Cabe aqui, ó. Poucos. Mas para fazer você parar, tem gente fazendo até mandinga. Comprando galinha. Vai fazer macumba. Tem gente que paga para ver a sua destruição. Tem gente que a felicidade dela é ver a sua infelicidade, só para falar assim, está vendo que eu falei que ia dar errado? Está repreendido em nome de Jesus essas pessoas. Porque você é um abençoado do Senhor, você carrega a mensagem do Evangelho, e nada e nem ninguém, pode ser opinião, pode ser confusão, pode ser apontar o dedo, nada vai parar você. Porque quando você cair, você caiu nos braços de Jesus de novo. Aí ele fala, eu te enviei, não deu certo, vem cá que eu te envio de novo. Aí ele te dá uma nova oportunidade. Aí você volta de novo, Jesus, mas eu não consegui. Vem cá então que eu vou te ajudar de novo. É isso que o Evangelho faz conosco. Ele vai nos moldando. Vai nos moldando. E é por isso que eu e você precisamos entender que tem momento que a gente não está pronto e acha que está pronto. Porque eu imagino que Jesus enviou esses 12, porque tinha muita gente ali querendo falar. Ô Jesus, só o Senhor que vai curar? O senhor não vai dar uma oportunidade para a gente, não? Aí dá oportunidade, o cara não dá jeito. Ele fala, meu Deus, mas pediu para liderar. Tem pessoa que ela quer uma posição e ela acha que Deus está atrasado. Deus não se atrasa. É a gente que é adiantado demais. Então, quando eu e você olhamos para esse texto, nós precisamos entender o seguinte. Se o Evangelho não parou, quando João Batista morreu, o que Jesus fez? Ele falou, agora é tempo de enviar os 12, para fazer um teste. Aí ele enviou os 12 voltou. E aí tentaram de toda forma parar os 12 e Jesus. Como que eles iam parar os 12? Matando Jesus. Então eles decidiram matar Jesus. Mataram Jesus. Ele ressuscitou. Ele foi para o céu. Ele enviou o Espírito Santo para os 12, para os 11. E ali, os 120 receberam o poder do alto e o Evangelho continuou. Aí o Evangelho continua, aí agora eles começaram a fazer o quê? Pegar crente e fazer deles tocha de fogo na cidade. Começaram a perseguir os cristãos. Vamos parar esse Evangelho, nós vamos queimar todas as Bíblias, a gente vai fazer, e existe isso até hoje. Queimando Bíblias, tem lugares que tem que, Bíblia para chegar lá tem que ser com aqueles balão clandestino, né, que eles soltam para o ar para cair lá e a pessoa conseguir pegar. Existe isso até hoje, essa perseguição. Eu vi um vídeo esses dias da Nigéria, eles, aquela vala grande assim, do tamanho dessa igreja, eles só jogando as pessoas lá, e o pastor chegando para fazer uma oração e eles enterrar todo mundo. Perseguidos, cristãos perseguidos. Mas para o Evangelho? Não. Não para o Evangelho, meu amigo. Ninguém para o Evangelho do reino de Deus. Toda vez que a perseguição aumenta, a igreja cresce, a igreja fica mais forte. Então fique feliz com os desafios
pessoais que você passa para você se manter consagrado na vida com Deus. Por quê? Porque é os desafios que vai te aperfeiçoando. Você fala, eu desisti por tão pouco lá no passado, agora eu estou perseverando por muito tempo. Por que está acontecendo isso? O Espírito Santo de Deus está te empoderando, em nome de Jesus. Eu creio nisso. O Evangelho, ele não para. Ele é imparável. Você pode falar isso aí? O Evangelho é imparável. Romanos 1,16, a palavra de Deus diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Ninguém pode impedir o poder do Evangelho. Pode prender até o pregador, mas não tem como algemar a mensagem. Alguém perdeu, estava cochilando. Se prender o pregador, Felipe, a mensagem não tem como amordaçar ela. Pergunta para Paulo e Silas, no Atos 16, quando jogaram eles no calabouço, e eles começaram a cantar à meia-noite, com correntes travadas. Mas peraí, o que cantar vai resolver aqui, Ana Paula? Cantar vai resolver alguma coisa? Pergunta para eles, porque foi lá que aconteceu um terremoto, as correntes todas se partiram, eles foram libertos, e não libertos para correr dali, libertos para pregar o Evangelho, salvar muita gente. Sabe por quê? Aleluia, Deus, sinto Deus aqui. Sabe por que muitas correntes ainda não quebraram das nossas vidas? É porque tudo que você quer é fugir. Está lá Paulo e Silas, presos. Se o desejo do coração deles fosse fugir, Danton, Deus não tremia aquelas paredes. Mas quando a corrente soltou, o guarda desesperado pegou uma espada e ia se matar. Aí Paulo falou, calma aí, não, vou aí. Ah, vocês estão aí dentro? Estou, claro, a corrente soltou, foi para me pregar para você, não foi para me fugir. Você entendeu isso? Quando Jesus te liberta de algo, não é para você fugir, é para você ir pregar o Evangelho, é para você fazer a vontade de Deus. E eu vejo no mundo espiritual as correntes rompendo, porque você está entendendo que tem corrente que ela só quebra quando você entende que não é para fugir, Bia. Não é para fugir. Fugir é mais fácil. Nossa, graças a Deus. Livramento de Deus. Sair dessa situação aqui. Não, você não saiu não. Deus te tirou de lá para você aprender o que você viveu lá, para você pregar o Evangelho para outras pessoas e falar, cuidado, porque eu estive no calabouço. Deus libertou as minhas correntes para eu pregar o Evangelho. Então permaneça na verdade. Eu preciso partir para o fim. O louvor está gostando porque eles estão sentados ainda. Eu posso pregar mais? Lá no retiro não tinha hora para acabar, né? Aí foi até madrugada, mas aqui a gente precisa terminar. Tem hora não? Então, sabendo disso que nós estamos falando nessa noite, deixa eu ajudar você, como o Espírito Santo me ajudou essa semana, a colocar as prioridades no lugar. Comece a acreditar na palavra de Deus. Comece a acreditar naquilo que você lê, porque nós damos muito ouvidos a amigos e nós mudamos até o modo de pensar. A gente dá tantos ouvidos a pessoas, a amigos ao redor nosso, que a gente muda até de cidade e de país, só por uma opinião. Quantas pessoas entraram em decadência porque escutou quem não poderia escutar? Deu ouvidos a pessoas que não sabem guiar nem a própria vida. Então aqui, quando nós olhamos a palavra de Deus, Ele nos ensina o seguinte: eu e você precisamos acreditar mais na palavra de Deus do que acreditar nas opiniões alheias. Porque agora, quando é para acreditar na palavra do Senhor, nós queremos prova. Nós queremos que Deus faz isso, que Deus usa fulano, que Deus usa... eu vou lá, mas a última vez que eu vou, se Deus não usar, o pastor vai falar comigo, eu não volto mais. Que isso? Se fosse um novo convertido, como eu, quando eu era novo convertido, eu fiz isso com Deus. Mas não, tem crente velho que está fazendo essas provas com Deus. Deus conhece seu coração, Ele sabe. Se você for novo convertido, quando eu estava desviado, eu falo desviado porque eu cresci no Evangelho, mas não tinha conhecido Jesus ainda. Eu entrei na igreja e eu falei, eu preciso da cura, eu vou lá na frente. Se Deus curar, Ele existe. Se Ele não curar, eu nunca mais piso na igreja não, porque isso aqui é tudo religião, não vale nada. Minha ignorância, Deus sabia da minha ignorância, Ele me curou. Aí tem crente de 20 anos que fala, então vou fazer o mesmo.
Aí vem na frente, eu imagino o anjo olhando assim, crescer, rapaz, tomar vergonha, 20 anos de crente, está aí, vou lá se não curar, então volta para casa, vai tentar viver sozinho. É assim que Deus trata crente imaturo. Crente imaturo pode se jogar no chão lá, Deus me dá. Aí Deus fala, meu Deus do céu, quando não crescer, não vai pegar nada. Então eu e você precisamos entender isso, que quando Jesus nos envia, Ele envia discípulos, Ele não envia pastores. Aleluia. Discípulos enviados, pastores construídos. Eu creio que o Senhor vai trazer liderança para essa casa, liderança para esse local, mas para isso discípulo precisa levantar. Discípulo precisa colocar o pé no caminho. Mas espera aí, eu não tenho saco de viagem, eu não tenho pão extra, eu não tenho túnica extra. É desse jeito mesmo que Jesus te quer. Sem extra, sem plano B. Porque às vezes a gente fala assim, vou tentar nesse ministério, se não der, aí eu vou para esse ministério. Mas se me chatear, eu saio desse ministério, eu vou para esse outro ministério. Aí o Senhor está falando comigo, com você. Enquanto você não atender o seu chamado e entender que você não pode ter plano B, você vai ficar pulando de galho em galho. E você não é macaco cristão para pular de galho em galho. Eu e você precisamos entender que o Evangelho de Deus, ele veio para transformar nossas vidas e nos fazer maduros. Quantos querem maturidade espiritual aí em nome de Jesus? Será que você pode ficar de pé? Hoje vai ser esse chamado para o altar, como foi vou colocar o nome dele de Zezinho, como foi para o Zezinho que vinha toda semana aceitar Jesus. Quem sabe hoje é o seu dia de aceitar Jesus de novo? Quem sabe hoje é o dia de você aceitar o seu chamado e falar assim, parou tudo, vou parar com esse negócio de ficar pulando daqui para lá, de lá para cá, de falar que não vou servir, que não vou fazer nada por causa das coisas que eu vivi no passado. Acabou, é nova história que Deus tem para você e você está com a oportunidade de iniciar ela hoje.